Olá, boa noite, bem-vindos. Essa é mais uma edição do nosso Tantricast. Hoje, antes da gente apresentar nosso convidado, eu quero deixar claro aqui que eu passei a sugestão para as meninas, né? Fizeram um comentário num vídeo nosso que seria interessante que as outras meninas também fizessem a abertura de vez em quando. E eu concordo, eu acho bem democrático e tal, mas por enquanto elas ainda não aceitaram. Então eu só quero deixar claro para não pensar que eu estou monopolizando aqui. Ninguém faz essa abertura como você, meu bem. Não tem Chega a nada ensaiar demais. 2 dias antes para fazer. Bom, o nosso convidado especial de hoje é um amigo querido, Rogério Prendazzo. Bem-vindo. Obrigado. Que bom recebê-lo aqui. Obrigado a vocês pelo convite. O Rogério, ele é terapeuta integrativo e entre as abordagens que ele trabalha, né, as técnicas, as ferramentas, está o Tantra, que ele já tem alguns bons anos de Tantra, né, 6 Rogério? anos aí já. Pois é. Uhum. Atendendo hoje mais mulheres e casais, né? Perfeito, isso. Foi o lugar onde eu escolhi canalizar minha energia, né? E por isso que nós o convidamos, porque assim, a gente já trouxemos 2 convidados, né, 2 homens, para falar sobre assuntos diversos. O primeiro falou sobre a questão da inteligência emocional, de uma nova masculinidade. O segundo, que foi o João, falou sobre a questão da pornografia, mas a gente ainda não trouxe um terapeuta, e aqui a gente vai focar no seu trabalho com o Tantra, né, para falar como seria, né? Como que é um atendimento de um homem terapeuta tântrico? Porque somos 3 mulheres, então a gente fala do nosso dia a dia, dos nossos atendimentos, das nossas dificuldades, especialmente com os clientes homens, mas quisemos trazer a visão de um homem terapeuta tântrico. Como que é para você? Você também sente, por exemplo, para a gente começar, esse preconceito que a gente recebe, que as pessoas olham para a gente assim como se fosse prostituição, outro tipo de trabalho, olham meio torto, né? Existe esse preconceito muito com a gente, mulher, terapeuta tântrica mulher. Mas você, enquanto homem, também sente isso? Sim, demais. Acho que é um senso comum, né? A sexualidade no geral, tanto para homens quanto para mulheres, ainda é colocado nesse lugar mais promíscuo, assim, de certa forma. Então, a mulher, quando ela vai buscar, ela sente que ela tá indo encontrar um garoto de programa. Jura? Sim. E é louco, assim, porque até a forma como algumas delas entram no espaço, já parece que elas estão fazendo algo muito errado, assim, sabe? Parece que elas estão entrando num purgatório, assim. Isso que eu atendo em uma das unidades, acho que mais legais de São Paulo, aqui na unidade do Evandro Palma, né? Que é realmente um lugar super bem estruturado, é uma casa com 5 salas de atendimento enorme, não tem nada, assim, né? Que te faça imaginar que você está entrando em um lugar que é um curticinho, entre aspas, Sim. assim. E mesmo assim, sabe? Elas entram assim, meu Deus do céu, agora eu vou encontrar com algo que é errado, digamos assim. Então tem muito esse preconceito, inclusive na vida pessoal também, encaro, né? Nas minhas relações, as pessoas com quem você vai se relacionar, a família, todo o externo também encontra, quando você compartilha a sua profissão, elas associam isso com prostituição. O fato de ser homem, então, não diminuiu esses problemas, né? Não te deixou isento disso, desse olhar. Não diminui, eu acho que ainda te coloca num lugar ainda mais constrangedor, digamos assim, né? Porque não é uma escolha normal de um homem olhar para o autoconhecimento, não é uma escolha normal de um homem, honrosa de um homem, digamos assim, trabalhar com isso, digamos, né? Para a mulher, não que seja normal e honroso, mas assim, é mais naturalizado, entre aspas, essa questão da sexualidade, entende? Como uma questão de, digamos assim, trabalho, profissão. Tá. A gente estava até falando, né, Rô, antes de iniciar, da questão de quanta sensibilidade a gente precisa ter para trabalhar com isso. Então, como ele falou, um homem lidando com a sua sensibilidade, até reequilibrando o seu feminino, já é uma coisa meio estranha, né? As pessoas falam, nossa. Porque o terapeuta tântrico, ele não vai ter aquela postura do machão que a gente está acostumada, patriarcal, que não vai ter nenhum tipo de sensibilidade, ele não vai conseguir fazer o trabalho, né? Você deve ter muito a sua orientação sexual colocada à prova também, né? Sim. As pessoas duvidarem bastante. E perfeito, o que a gente falou é sensacional, porque para mim o Tantra é
matriarcal, né? E aí, não tem como um terapeuta tântrico, na minha opinião, ser essa pessoa que tem uma energia totalmente masculina que você olha e percebe, né? Então, é muito normal com que as pessoas, muitas vezes, mesmo antes do Tantra, porque eu sou assim, na verdade, eu sempre tive a energia feminina mais predominante do que a energia masculina. E acho muito interessante porque a gente enquadra em gênero, né? Então, não, se você é homem, você tem que ser assim, né? E não, na verdade, eu desde pequenininho sempre tive a energia mais feminina predominante em mim. Não quer dizer nada em relação à sua orientação sexual, né? Mas é normal com que as pessoas, e ainda mais se você tem uma postura ética, profissional e tântrica, a mulher, às vezes, dependendo da intenção que ela vá também, né? Porque da mesma forma que o homem, as mulheres buscam com intenções diferentes, né? O Tantra, ela, não, então não é possível, você só pode ser homoafetivo, né? Você só pode ser homoafetivo, porque como que você pode resistir a uma massagem no corpo de uma mulher chegando no orgasmo e imagina, né? Ser homem, assim. E assim, a galera acha que a gente olha para todo mundo de uma forma sexualizada, né? E no Tantra a gente aprende justamente o contrário. A gente é ensinado a olhar para todo mundo e, tipo, se eu sou hétero e é um sexo oposto, se é um cara... Não, se eu tô conversando com um cara, alguma intenção tem. Se eu tô atendendo esse cara e tocando esse cara, alguma intenção tem. E não. No Tantra a gente aprende justamente o contrário disso, né? E eu acho que é uma das coisas mais grandiosas que tem, na verdade. Você Tati. olhar para o ser humano como um todo. Olhar para o ser humano como um todo. Em totalidade. E não entende? só a aparência ou algo... Né? Porque senão até fica disfuncional se você é heteroafetivo, né? Porque qual que é a intenção, teoricamente? Se eu me relaciono com um homem, eu sou uma mulher, eu me relaciono com um homem, e na minha sexualidade eu quero estar à vontade com um homem, faz sentido que eu passe num processo com um terapeuta masculino. Um terapeuta homem, digamos assim. Entende? Por quê? Como que eu vou reagir numa situação quando eu estiver nua na frente de um homem? Quando eu estiver sendo tocada por um homem, sabe? Então você começa, seu corpo cria sinapses, seu corpo tem memória celular. Então, entre mulheres se curam. É ótimo o processo entre mulheres. Mas também faz parte passar pelo processo de cura com um homem. Uau, né? Às vezes a mulher foi abusada, ela foi estuprada, durante muitos anos ela teve uma relação abusiva. Então, quando ela se coloca numa situação vulnerável com um homem, por mais que ela tenha passado por processo com mulher, vem a memória do perigo. Total. Você entende? E aí, quando ela consegue vivenciar que peraí, é possível sim eu ter uma sessão com um homem, eu passar por uma situação de vulnerabilidade, de entrega com um homem, e eu não ser abusada, ser cuidada. Uau! Mais do que isso, né, Rô? Me sentir segura nessa condução, porque uma coisa que a gente trabalha muito nas sessões é o consentimento. Sim. Né? Então, uma pessoa, se você chega num lugar e você já tira a roupa e deita, isso não é sessão de terapia tântrica. Tá? A primeira coisa que o terapeuta vai fazer é conversar, para estabelecer limites, entender um pouco da tua história e buscar o teu consentimento para que você se sinta segura antes de deitar. E durante todo o processo, o terapeuta vai fazer confirmações que está tudo bem com você. É assim que a gente se sente segura. Não é uma telepatia que a gente está só interligando o que está acontecendo com o teu corpo. Não. Tem estudos, né, por trás disso para a gente deixar vocês seguros dentro de um processo e seguras também. E aí a gente entra numa outra questão que a gente queria abordar, que é como identificar quando um terapeuta está sendo abusivo. Né? Porque, Rosana, deve ser óbvio. Não é muito óbvio, porque a linha é muito tênue. Muito fina. Né? Então você está ali, é totalmente despida, tem uma pessoa tocando o seu genital, uma pessoa que talvez seja a primeira vez que você esteja vendo na vida. Se você não pesquisou direito, você pode cair em algum lugar e ser sim abusada. Entende? Recentemente tem um monte por aí. Recentemente eu soube de uma história desse tipo, né, de uma mulher que foi abusada por um homem que se diz terapeuta, né, que não é uma postura de terapeuta jamais, e inclusive é uma postura criminosa. Mas ela foi abusada porque ela não tinha, ela achou, eu achei que era aquilo mesmo, que fazia parte do processo. E não. Né? Tipo, não chegou, ela não falou diretamente para mim, eu soube por uma terceira pessoa que veio me perguntar: Rosana, isso acontece durante a sessão de forma alguma? Sim. Nenhuma sessão de terapia tântrica, não. Então, sim, essa mulher foi abusada e a gente fica. Então, por isso que é importante pesquisar bastante. Principalmente as mulheres.
né? Porque como você falou, às vezes muitas vêm nos procurar porque tem um histórico de abuso, de violência sexual, muitos traumas, e aí de repente se sente pronta para ressignificar tudo isso, né? Para curar essas feridas, vai em busca de alguém que diz que trabalha com isso, que cura, que ressignifica, que transmuta a energia, e chega lá e sofre uma violência novamente. Só que não é tão simples assim de identificar. E o Rogério, enquanto terapeuta, enquanto homem, já com muitos anos de bagagem, pode contar para a gente, falar para quem está assistindo, como identificar quando o terapeuta está passando do limite. Sim. Quanto que ele foi abusivo. A gente já deu aí uma pincelada. Muito legal, assim, tudo que você trouxe à tona, eu acho que é muito interessante. Inclusive, acontece isso com homens também. É muito louco, mas a gente não caracteriza como abuso, né? Mas eu escuto várias histórias de homens que foram realmente buscar uma sessão de massagem tântrica e daqui a pouco a terapeuta também estava fazendo coisas que não eram em relação à massagem. Começou um sexo oral, foi para penetração e tudo mais. Porque talvez ela aprendeu que aquilo fosse tantra também. Existem poucas escolas que realmente preparam um terapeuta, né? Hoje em dia, cursos online, essas coisas assim. E mesmo assim, né? Essa ideia do que é o abuso, né? De como a gente se sente abusado. Eu falo assim, tantra, se você quer aprender sobre tantra, você quer vivenciar o tantra, esquece sexo. Se você entrou em algum lugar relacionado ao sexo, não é mais tantra. Entende? Então, a maioria das pessoas não fazem tantra. Elas fazem massagem sexual, massagem sensual, massagem erótica. Não é tantra. Tantra não tem sexo, na minha opinião. Tá? Esse lugar ali de, não, vamos fazer curso de sexo tântrico e tudo mais. É um degrau muito, sabe? É você querer começar no tantra já lá em cima, no topo da escada. Exato. Né? O sexo tântrico é uma meditação muito profunda, que se você não consegue nem se colocar na posição de receber uma massagem, quiçá de fazer sexo tântrico, é muito louco. Então, assim, na minha opinião, uma massagem tântrica, uma sessão de terapia tântrica, se você perceber que está indo para a linha tênue do sexo, não é mais. Não, né? E assim, ainda por cima, você falou uma coisa muito interessante, que, né, homens também já foram abusados. E é uma linha muito tênue, porque a pessoa está com um estado alterado de consciência. Sim. Então, às vezes, por mais que... Até a mulher. Às vezes, a mulher está numa sessão com um terapeuta homem, ela está naquele estado de excitação. E se ela fala um sim, não é um sim, porque ela está, né, num estado alterado de consciência. Perfeito. Então, assim, e aí, quando eu me formei, você falou das escolas, quando eu me formei, na minha turma eu consegui identificar vários abusadores. Então, assim, isso é muito sério. O legal das mulheres é pesquisarem mesmo, até homens, né? Mas pesquisarem, principalmente alguém que já conhece, que já foi, tem indicação. Ver como a pessoa se posiciona na internet, porque isso dá para ver muito, Sim. dá para distinguir muito. Cara, você entra no perfil de um cara que é terapeuta tântrico, o cara só fala de sexo, não é tantra. Você entra no perfil de uma mulher, a mulher tá vendendo mais o corpo do que a ideia, Perfeito. não é tantra. Perfeito. Eu ia falar também que um sinal importante para a gente ver é quando a gente percebe que o terapeuta está tomando o prazer para ele. O terapeuta tântrico, ele está te conduzindo para uma experiência para você. Ele está servindo ao seu prazer. Se você sente prazer sendo tocado na sua perna, meu amor, é lá que ele vai tocar. Ele não vai tocar em algo que excita ele. Então, quando a gente está sentindo... o que eu acho muito importante, as pessoas sentirem o próprio corpo, isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, entenderem como eu me sinto quando eu sou tocada aqui. Não me sinto bem. Ponto. Já é um alerta para eu alertar o meu terapeuta. Aqui não está legal para mim. O bom terapeuta, ele vai te perguntar, ele vai sempre confirmar que está tudo certo. Mas como, principalmente as mulheres, elas não são criadas para ter esse costume de pôr limites, falar, isso aqui não está bom para mim. O ar-condicionado está muito gelado. Eu não estou me sentindo confortável com o jeito que você está conduzindo isso no meu corpo. A mulher não tem essa naturalidade, nem na vida, quanto mais numa sessão. Ela se sente mais constrangida ainda, mais do tipo, nossa, mas eu já estou com uma pessoa que, teoricamente, é um terapeuta, teoricamente. Então, imagina, por que eu vou falar alguma coisa? Ele deve saber o que ele está fazendo. Não. A gente instiga o tempo inteiro a você ter autonomia numa sessão e poder despertar isso em você, que muitas vezes é uma coisa inédita, né, na tua vida. Então, essa coisa de ver se ele está tomando prazer para ele ou se ele está servindo ao seu prazer, te deixando confortável, para mim é um alerta importante. Perfeito, Chanty. Para mim isso é fundamental. O que eu falo assim, a sessão de massagem tântrica é uma sessão de terapia tântrica, é uma sessão de meditação.
Né? No meu interessante ponto de vista, a massagem tântrica é uma meditação muito profunda. Ela vai né? te trazer presença acima de tudo, né? Presença. Acima de movimentar ali a energia sexual, ela te traz esse estado. É sobre você se perceber, você fazer amor com você. Exato. Então, como a gente falou, se você começa a perceber que tem muita interação do outro ali, o outro está interferindo muito no seu processo, ali você já começa a ter uma certa desconfiança. Né? Porque a ideia de uma terapia, né? Ainda mais se a gente fala... Porque massagem tântrica, teoricamente, é uma coisa, o processo terapêutico, uma terapia tântrica é outra, né? Mas é isso, assim, eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, né? Porque é muito comum, a gente fala assim, não, tantra não é sexo, tantra não é sexo, tantra não é sexo, mas as pessoas só falam de sexo. Tá bom, tantra não é sexo, não sei o que, sei lá, mas pra você sentir prazer, faça a manobra do chuveirinho. Então só associam. Então qual que é a outra informação? Então, eu acho muito interessante a gente trazer isso à tona. Né? Quais são os benefícios de uma massagem tântrica numa ideia terapêutica? É você se perceber, como a gente disse. Né? Então, o que eu sinto quando eu sinto? O que meu corpo percebe quando eu sinto prazer? Então, quando você vai receber uma massagem tântrica, você está deitado lá, você vai receber, é para você viajar sobre você no seu corpo. Quando o meu corpo sente prazer, ele percebe o quê? Perigo? Medo? Julgamento? Quando eu sinto prazer, eu sinto muita perversão. Uau! Né? O meu set terapêutico não tem... eu uso luz azul, não uso nada, né? Eu me visto de uma maneira totalmente... né? Vou atender todo de preto, porque a sala vai ficar escura, então eu vou desaparecer ali. Você entende? Não estimulo o som muito. Eu trago para a pessoa a importância da respiração. Eu lembro ela de vez em quando sobre a respiração. E eu lembro ela puxando, não soltando. Exato. Porque tem muitas pessoas que só te ouviam. Pra gente é natural. Mas eu tenho que entender que eu estou num contexto terapêutico que às vezes é a primeira vez daquela pessoa. Então, se eu começar a chamar muita atenção para mim, ela não vai mergulhar nela. Ela vai começar a entrar na minha indução e aí ela vai sentir prazer, mas o prazer do corpo, aquele prazer que, senti um orgasmo, mas foi igualzinho quando eu tô no banheiro, quando eu tô com o meu vibrador, né? E a ideia do Tantra é te levar para um outro estado, para esse estado de meditação, onde você esquece do outro. Então não é mais o outro que está aqui, sou eu. Uau, oi perna. Nossa. Quanto tempo? Eu chorava na minha primeira sessão de Tantra, né? Porque é isso, assim, o homem é sempre muito genitalizado. A gente critica não, porque o homem não sabe fazer sexo, tal. Mas antes do Tantra também, e a maioria das vezes quando eu fui ter relações sexuais com mulheres, elas também eram falocentrizadas, elas só viam o meu genital. Se eu não tivesse com ereção, não toca e tudo mais. E a primeira vez que eu percebi o meu corpo mesmo foi numa sessão de massagem tântrica. Que eu falei assim, uau, eu não sou só um pinto? Ai, que gostoso sentir minha perna. Oi, braço, tudo bem? Nossa, quando chegou no meu rosto, então eu comecei a chorar. Porque há quanto tempo que eu não recebia um toque gentil no meu rosto? E não era o toque da mulher, nossa, que era eu sentir o meu rosto, eu contornar o meu rosto. Então, na sessão de massagem tântrica, você tem a possibilidade de se vestir de você. Um bom terapeuta, ele faz com que você sinta que é o seu corpo. Então, o que eu sinto quando eu sinto? Quando eu começo a entender que meu corpo é meu templo e eu começo a visitar cada um desses cômodozinhos, como que eu percebo esse corpo? Tá tudo escuro, tá frio, é apagado, não tem cor, sabe? Qual que é a decoração interna aqui em mim? É sombria, digamos assim. Eu gosto muito de usar, né? Tantra é matriarcal, energia criativa. Então você vai receber uma massagem tanto que vai ficar ligada no que está acontecendo na ação física do seu corpo. Energia masculina, objetiva. Você já não tá na ideia do Tantra. Você entende? Você tá na energia masculina ali, prática. Então eu vou entrar na energia feminina. Eu vou receber... Não é alguém que tá alisando, não é alguém que tá fazendo carícias no meu corpo. Não. Alguém que está contornando cada molécula do meu ser. Eu estou sentindo cada célula do meu corpo. E como que eu sinto isso? Como eu falei, assim, né? A maioria das vezes a mulher ela foi abusada. Né? A gente cresce, mesmo que não com abuso, mas é isso, assim. Eu falo, a gente é igualzinho o cachorro. Vai fazer carinho no cão de guarda para você ver se ele gosta. A gente, o amor de verdade é o amor do cachorro. Depende do cachorro. Se ele foi criado com amor, ele gosta de receber amor. Se ele foi criado, né, na base da violência... E se ele foi criado uma vida inteira sem toque nenhum, você vai fazer carinho nele, ele vai achar estranho. Nossa, como que você adestrou o seu corpo? Que comparação incrível. Eu nunca tinha pensado dessa forma. É muito isso. Nunca pensei que eu fosse igual a um cachorro. Nossa, é muito isso. Você vê mesmo. Eu estava até comentando com eles, enfim, dessa relação com os animais, né? Que é tão profunda. E a gente vai, às vezes, visitar nos abrigos. Você vê o olhar dos animais...
por mais que ele tenha uma essência de amorosidade, de pureza, de carinho, cara, vai sofrer abuso ou maus tratos a sua vida inteira. Como você vai expressar? Você vai ter medo. E a gente pega muitas pessoas com medo, né, Rô? Sim. E tudo isso que você está falando, para mim, envolve muito esse acolhimento das emoções, acolhimento muitas vezes das sombras. Meu, tô vendo que esse lugar tá mais obscuro em mim. Por que será? E aí você vai acolhendo, indo mais profundamente. E muitas vezes não se trata só de prazer, se trata de cura, né? Não, mas é cura total. Porque aí você acaba sentindo prazer e esse êxtase, esse orgasmo que realmente você vai atingir no Tantra não é sobre sexo. É a coisa mais linda que você vê uma pessoa relatando que passa realmente por uma sessão de Tantra, onde ela chega naquele orgasmo, que não é o orgasmo, né, da psicogenia, não é o orgasmo da mente, é o orgasmo transcendental, da supraconsciência, onde ela se conecta com o todo. E ela fala assim, uau! Eu nunca tive um orgasmo, assim, eu já tive orgasmo, assim, é prazeroso, é muito prazeroso, mas eu nunca passei por isso. É nesse momento que a gente consegue transmutar a energia sexual, né? Onde ela deixa de ser apenas energia sexual e vira energia vital mesmo, né? Onde a gente faz essa conexão com Deus. E quando a gente entende que a gente pode fazer isso independente de qualquer pessoa, né? Porque o segredo, não é um dos grandes segredos, mas eu digo que é o maior segredo, está na respiração. Então, se você aprende a respirar, como a gente ensina num processo de terapia tântrica, a respiração te coloca nesse estado alterado de consciência e você consegue atingir orgasmos muitas vezes sem precisar sequer tocar no genital, né? Através de meditações ativas. Então, assim, isso é Tantra. Tudo que vocês falaram aqui, e isso que eu estou acrescentando, e muito mais para além do sexo, para além do genital. Isso é Tantra. Porque o que acontece? A gente vê muito, inclusive esse suposto terapeuta que eu citei, do caso do abuso, ele não é terapeuta, ele fez um curso de massagem tântrica, que é totalmente diferente. Então, assim, e é o que se vende muito por aí também, né? As pessoas fazem um curso de massagem de 5 horas, você faz, dá para você aprender a massagem tântrica? Dá. Claro que dá as manobras e tal, para você aplicar no seu parceiro. Serve como uma grande preliminar. E se você quiser aprofundar também, mesmo que não de forma terapêutica, né, mas aprender a explorar mais o seu corpo, a conhecer o seu corpo e o do outro, etc, etc, perfeito. Só que você não pode se intitular terapeuta, porque para a gente levar a pessoa nesse lugar que nós estamos conversando aqui, precisa um preparo muito grande e a gente nunca deixa de se capacitar. Porque tem muita coisa para a gente aprender ainda, né? Então, é preciso observar essa diferença, essa coisa de transmutar a energia sexual, de ir para um lugar onde você sai do sexo através do sexo. Exato. Isso é maravilhoso. É isso, assim, né? Do orgasmo à supraconsciência. Exato. E eu acho isso muito interessante que você falou, Rô, porque é isso, assim, muita gente vem de curso de massagem tântrica e não é isso, assim, é curso de massagem erótica. As pessoas que procuram o Tantra ou que vendem o Tantra na ideia egóica, é isso, assim, não, se você vai aprender a fazer massagem tântrica para dar prazer para o seu... Isso não é Tantra. Tantra é um estado. Tantra é um estado, na minha opinião, não é uma técnica, né? Você até aprende as técnicas que foram denominadas como técnicas tântricas, mas você não está fazendo Tantra. Você está dando prazer pro seu parceiro, né? A mesma coisa, sei lá, eu vou tentar achar um exemplo aqui agora, sabe? O Kama Sutra, por exemplo. As pessoas se ridicularizam o Kama Sutra, e o Kama Sutra é incrível. É um livro de poesia. É lindo você encontrar e entender que você pode explorar a sua sexualidade. Mas se eu olho o Kama Sutra com a banalização, não é Kama Sutra, entende? Mas as pessoas denominam, né? Então o Tantra, ele tem que ser muito responsável. Que eu falo assim, quando eu vou fazer Tantra com alguém, eu vou cuidar dessa pessoa. Energia feminina. Eu não estou fazendo isso para dar prazer para ela. Estou fazendo para cuidar. Como a gente falou, eu acho muito interessante isso, né? O corpo, ele sente prazer quando ele se sente nesse lugar de conforto. Você entende? Seguro. Só no relaxamento. Só no relaxamento, consegue. Na respiração, no relaxamento. Então, o que as pessoas precisam hoje em dia? Elas não precisam de sexo. Sexo, eu baixo o aplicativo, eu faço sexo de manhã, de tarde à noite. Eu vou numa casa de programa e eu faço sexo. O que as pessoas precisam? De acolhimento, de conexão, de intimidade. E aí, se você realmente vai para um curso de Tantra, você vai entender que não é sobre a massagem no genital. É o olho no olho. É aquele lugar do silêncio, do vazio, sabe? É aquele lugar onde realmente a pessoa, ela tá ali sentindo prazer e ela não tá ouvindo aquela música de chakra básico. Eu gosto. As minhas sessões, assim, eu tenho 1 ou 2 músicas na minha playlist inteira que elevam a energia, que vai ser no meio da sessão. Ainda nem comecei a massagem na Yoni.
Eu tô terminando de fazer a sensitive. Pra ela entrar num estado mais... E aí, quando eu começo a massagem na Yoni, é música sagrada. É música de chakra superiores. Sabe que eu lembrei, Rô, conforme você foi falando, que eu vi um vídeo essa semana, ele falava, o terapeuta, que o terapeuta não é aquele que cura, o terapeuta é aquele que cuida. E por a pessoa se sentir cuidada, ela se cura. É um senhorzinho falando. Eu adoro essa ideia de dar autonomia, porque a partir do momento que você fala, vem aqui que eu te curo, você está dando a ideia de guru. E eu tenho muito medo disso, isso leva muito a abuso. Se a gente pega historicamente, não vou nem citar, porque já me traz uma energia muito pesada e gatilhos muito fortes, mas esses gurus, né, espiritualistas, de religiões, que se intitulam de Deus, né? Enfim, que curam, que fazem que isso e que aquilo, abrem muita brecha, sim, para abuso, porque a pessoa já vê essa pessoa como uma autoridade. Ela vai fazer por mim. Não, meu amor, a gente vai te mostrar um caminho para você fazer por você. E é aí que vem a sua cura. Né? Perfeito. É isso. Porque é isso, assim, o que eu percebo, né, nesses 6 anos, é isso, assim, as pessoas, elas estão ainda muito nesse lugar do prazer do corpo. Entende? E o prazer do corpo, ele é assim, ó. Por isso que os homens são tão viciados, né? Se você for ver, abre um curso. Vai muito mais mulheres se cadastrarem, se matricularem no curso do que os homens. Porque os homens é muito mais prático. Eu pago uma pessoa, ela fez a massagem em mim, né? Você vai ver, assim, existem muitas casas de massagem tântricas onde a 30 minutos de massagem tântrica. É impossível você fazer uma sessão de terapia tântrica em 30 minutos, em 45 minutos. Não dá. É você chegar, tirar a roupa e sentir prazer. O prazer do corpo. Você não consegue sublimar essa energia, você não consegue trazer consciência para essa pessoa, entende? Então, as pessoas, elas param no prazer corporal. E o Tantra, ele quer que através do corpo você atinja a supraconsciência. É isso, então tem um processo, né? Tem toda uma conscientização para que você faça com que a energia da criação se conecte com a energia do Criador. A energia lá do chakra básico, aquele lugar onde você foi criada, que está dormindo a sua Kundalini, desperte. E aí ela passe por todas as suas questões, né, de sobrevivência, a sua questão de empoderamento, a sua questão do amor, a sua expressão de fala. E te conecte de novo com o divino. Né? E aí você vai ver realmente o que é, né, um orgasmo no Tantra. Que a pessoa começa, o corpo dela começa a fazer um movimento. Então é muito mágico, assim. É louco isso, tá? Mas eu sou fã da massagem tântrica. Eu sou fã. Eu acho que, assim, a massagem tântrica é uma das coisas mais poderosas que eu conheço. Eu vejo muita gente julgando a massagem tântrica, assim, sabe? Mas sabe por quê? A maioria das pessoas é isso, assim, receberam poucas. Tem muito terapeuta tântrico que recebeu pouquíssima massagem tântrica. Sim. Então, ele não passou do nível corporal do prazer. Ele só realmente recebeu massagem, aprendeu a fazer massagem, fez um cursinho rápido, porque a maioria de nós, tá, antes do Tantra, somos abusadores, mulheres abusadoras também, porque é o que eu tô te falando, se deitar ali no futon, por mais, ela vai ter um momento que ela vai começar a querer me induzir, me puxar e tudo mais, e eu não tô preparado. Ou se eu estiver recebendo a massagem, quantas vezes eu já fui abusado, quando a gente começa a entender o termo do abuso e não colocar entre gênero masculino e feminino, por mulheres que elas não estavam fazendo a massagem em mim na ideia do Tantra. Elas estavam ali abusando do meu corpo também, em prol do prazer delas. Você entende? Porque a gente foi criado, e aí não cabe julgamento, a gente foi criado numa sociedade que ensina a gente assim a educação. Então, para você conseguir transpassar esse lugar da massagem como sendo só algo prazeroso para o corpo e entender que é uma meditação profunda, você tem que passar por muitas massagens. E eu sou um cara muito privilegiado, porque eu passei por muitas massagens tântricas, né? Eu trabalhei em um lugar onde eu era o único terapeuta tântrico homem, e aí todas as mulheres que passavam no processo faziam treinamento comigo. Eu recebia várias massagens durante meses. Inclusive eu fiz. Você lembra que eu fiz? Sim, Rô. Pra entrar na Kali, na Satya Kali. Na Satya Kali, uma terapeuta que eu acho incrível também, que tem um trabalho sensacional. Maravilhoso. E aí eu tive a oportunidade de passar por todas essas etapas. Não adianta, gente. A primeira vez que você vai receber massagem tântrica, vai vir pensamentos pervertidos na tua cabeça. Não se julga. Vai vir um monte de... A primeira vez que você for fazer uma massagem tântrica, você não está preparada para entender o corpo da pessoa como sagrado, porque você foi incitada a sua vida inteira a ver o corpo do outro como objeto de prazer. Então é normal. E aí você tem que começar a entender que é uma meditação. O Tantra que é pervertido ou eu que sou uma pervertida? Ou eu que sou uma reprimida? Ou eu que sou uma julgadora? O que passa na minha cabeça quando eu estou fazendo o Tantra?
que é um estado de meditação, entende? De observação do prazer, de sustentação dessa energia. Eu consigo sustentar essa energia? Ou quando eu começo a lidar com a energia sexual, eu já quero extravasar ela. Eu saio do meu controle, eu não sei conectar. Então a massagem tântrica, quando você realmente se aprofunda nela, é muito grandioso. Muito poderoso. É muito poderoso. É isso assim, tipo, quando uma mulher se sente digna de receber, porque a mulher passou uma vida inteira dando prazer pros homens. E aí quando ela realmente se permite deitar em um futon e receber uma massagem durante 1 hora, só se conectando com ela, sem se preocupar com o outro, sem projetar o outro, porque a mulher foi criada a vida inteira, quem me deu prazer foi fulano. Você nunca viu um homem falar assim, não, só a Shanti que me deu orgasmo. Você nunca ouviu falar, porque ele sabe que o prazer é dele. A mulher não sabe. Por causa de todo um patriarcado, para com que você realmente ache que aquele cara é o amor da tua vida. Você entende? Então, uma mulher realmente passar por um processo e ela entender que o prazer é dela... É um processo, não vai ser na primeira sessão. Nas primeiras sessões, às vezes, ela vai pensar, caraca, uau, nossa, quero casar com esse terapeuta. Não, nossa, agora como que eu vou encontrar um outro homem que faça isso? E aí, se você for ver mesmo, o que eu tô fazendo ali? O Tantra é muito simples. É simples, mas é muito poderoso. O que eu tô fazendo? Não tem. Eu tô contemplando o corpo dela. Eu tô fazendo um toque muito sutil. Mas para eu conseguir trabalhar a minha mente e fazer o simples no corpo de uma mulher... E fazer o simples também, sem você entrar nesse lugar de desejo. Sim, é também isso. Você tem que se trabalhar muito. É isso. Sair de todo o meu condicionamento, né? Você é metade seu pai, metade sua mãe, que é metade seu avô, metade sua avó. Toda essa bagagem que a gente tem em relação à sexualidade, à objetificação do corpo da mulher. Então é um processo, entende? É isso assim, pra eu conseguir tirar todos esses condicionamentos, ver o corpo de uma mulher nua e eu conseguir contemplar o sagrado dela... Não é pensando no prazer. Você entende? E aí, quando você realmente começa a entender o que é a massagem tântrica, não tem, na minha opinião, tá? Não tem. Eu sou louco dos cursos. Né? É isso, assim. Então, Rogério, terapeuta integrativo, eu já fiz todos os. Todos não. Todos são muitas, né? São muitas, mas eu já fiz várias, assim, mas nada. A não ser a Aloise Hay, eu falo assim, a Aloise Hay e o Axis pra mim realmente são coisas fundamentais, sabe? Mas não te leva para esse estado porque o nosso corpo é reprimido. E se você for ver, no fundo, todas elas acabam levando pro corpo, né? Então, sim, pro Tantra, o seu corpo é a sua religião. Aí, se você vai ver ali, sei lá, a maioria das vezes, né? Uma pessoa, quando ela vai relatar uma experiência sobre constelação familiar, por exemplo, ela vai falar assim, cara, é muito louco. Você entra no campo e aí você começa a sentir umas coisas no seu corpo. E aí você começa a sentir o seu corpo. Quando você começa a, sei lá, você vai fazer um curso de Axis. Quando você começa a se desenvolver no Axis, eles vão falar o quê? Pergunta pro seu corpo. É leve pra você? Pergunta pro seu corpo se é leve ou se é pesado. Você entende? Quando você vai estudar a Aloise Hay, ela vai falar o quê? As suas patologias, né? As doenças, elas são psicossomáticas. Então, Reich. O seu corpo, ele tá expressando o quê? Reich, né? falava, o inconsciente tá no corpo, o inconsciente é o corpo. Exato. Não é, né, só aquele buraquinho escuro que a gente imagina na mente. É aqui, olha pro teu corpo, né? Pra tua rigidez, pras tuas tensões, o formato do corpo. Gente, é tão bonito, né? É e aí incrível, você vê incrível. Como que o Tantra é grandioso, na verdade? Porque é isso assim, né? Na visão holística, o ser ele é composto corpo físico, mental, emocional e espiritual. Então, assim, você é muito mais do que seu corpo, mas você não é nada sem ele. Então, cuida desse corpo como sendo um templo mesmo. Enxerga você não só de uma forma estética, não só dessa superfície, mas enxerga o seu corpo como essa morada. E o Tantra vai te ajudar a enxergar o seu corpo como uma morada. Se você estiver preparada para olhar para isso. Se estiver preparada para entender que o seu corpo não é só para você atingir o prazer físico, mas sim um prazer transcendental. Você tem que acreditar que é através do corpo que você vai conseguir. Né? Porque é isso assim, você vai ver, eu atendo pessoas às vezes que elas... É isso assim, né? No corpo espiritual elas são incríveis. Né? São consteladoras, elas já fizeram vários processos. Né? Pessoas que passaram por anos em psicanálise. Aqui na cabeça dela tá tudo resolvido. Deitou no futon... Exatamente. Corpo todo travado, cara. Todo travado, congelado. Quantas vezes na anamnese eu fico lá? A minha sessão é 2 horas tranquilamente. Reserva 2 horas tranquilo, assim. Muitas vezes a gente passa, principalmente na primeira sessão. Aí a pessoa vai e ela fala o quanto que ela é desconstruída, o quanto que ela é uma mulher, sabe? Totalmente empoderada, tal. Ela deitou no futon, o corpo todo travado, rígido. Super comum. Sabe? Isso é muito comum. E aí você começa a entender que às vezes ela é mesmo, mas tá aqui.
Mentalmente. Às vezes ela é mesmo, e tá aqui na espiritualidade dela. Mas nessa realidade que a gente vive, o seu corpo foi condicionado a ser reprimido. Você entende? Exato, tem que passar pelo corpo. Tem que passar pelo E o corpo. Tantra, como se utiliza da energia mais poderosa, a energia de criação, eu falo sempre assim, porque o Osho fala, né? Na verdade, não sou nem eu, mas na prática você entende, mesmo sem ter lido o Osho, que pode ser um caminho mais difícil, porque você aprender a lidar com a sua energia sexual é realmente difícil. É um caminho que você precisa de muito autoconhecimento, de muito trabalho, muita meditação. Mas é o caminho mais rápido para se atingir essa supraconsciência. Para chegar a essa iluminação, seja lá o que você quiser chamar, né? Mas para transmutar é o caminho mais rápido, pode ter certeza. Por isso que uma sessão de massagem tântrica, né, nessa pegada terapêutica, você já sai da primeira sessão já com algum insight, alguma coisa, algum ciricutico, alguma coisa mudou aí dentro, porque é muito objetiva. Perfeito. Porque vai direto no corpo. Então a gente vai cutucar aqui, ó, o teu inconsciente diretamente no teu corpo, meu amor. E você mesmo vai trazendo a superfície, né? Porque a gente não dá diagnóstico. Então a gente não vai dizer você tem isso, você tem aquilo. A pessoa vai trazendo a própria consciência e vai criando a autonomia, né? Para também não ficar dependente disso a vida inteira, porque o nosso trabalho é só conduzir. Nesse caminho, até que a pessoa entre num estado assim mais equilibrado, digamos assim, e consiga ir caminhando sozinha. E ela vai se aprofundar. Só consegue isso se aprofundando. Tem que ler, tem que estudar, tem que praticar pra caramba, né? Tem que buscar. Gente, o buscador é isso, né? Perfeito. Você ser um buscador de verdade. Eu costumo... Pode desculpa. E em sessões a gente nota, né, que quando a gente passa em sessão de massagem, a gente fica com uma energia que ela dura por um tempo, assim. E se a gente percebe, se a gente já está com essa percepção do nosso corpo, a gente nota que muita coisa muda. Perfeito. Então, às vezes, a gente chega num lugar e tem alguém que a gente não se dá muito bem, nosso corpo já fecha. E a gente nota. Ou o contrário, se a gente encontra uma pessoa e a gente gosta da pessoa, nosso corpo já abre, fala e o corpo mais. fala. O seu corpo começa a falar. A gente começa a perceber essa conexão e essa fala do corpo que é muito incrível, assim. É uma ferramenta de autoconhecimento poderosíssima. Por isso que eu sou fã da massagem tântrica, entende? Porque se você realmente encontra um bom terapeuta, qual é o outro lugar que seu corpo tem realmente essa possibilidade de ser trabalhado assim? Não tem. Não tem. Você entende? Aí você passa... É isso, por isso que eu falo assim, que eu acho que tem que tomar muito cuidado com esses cursos de massagem tântrica, porque senão você acaba investindo dinheiro no lugar errado, ao invés de olhar pra você e de cuidar de você. Porque às vezes você vai lá, você vai receber uma massagem de uma pessoa que não é tântrica, vai ser uma massagem heróica. Você acha... A maioria das pessoas acham que sabem o que é o Tantra. Nunca vivenciaram o Tantra. Elas nunca vivenciaram o Tantra. Né? Porque o Tantra é esse espaço. Eu falo assim, é um laboratório. Eu já vivenciei, sabe, coisas no Tantra, que é isso assim, onde não teve nem nudez. Sim. Sabe? Você pode fazer, por exemplo, vivências que não é só, né? Tem trabalhos em grupo de Tantra, onde você realmente faz um workshop ali, que você vai de roupa, caminhar, parar, olhar no olho de outra pessoa ali, e aí só de olhar nos olhos você, uau! Porque como você falou, Tati, acho bem importante. O Osho fala, eu sou um grande estudioso do Osho, né? Eu acho que ele é sensacional, mas eu isso também. assim, o prazer é do corpo, ele é efêmero. Então a maioria das pessoas, elas estão presas nesse prazer do corpo. Por isso que a gente é tão insaciável. O homem que não tem educação sexual e tudo mais, sabe? Então é o prazer de comer algo e aquela sensação que te dá na hora que você está comendo, depois ao vazio. Sim? O prazer é do corpo, né? A felicidade é da mente. A alegria é um estado de espírito, da alma. E o êxtase é transcendental. Então, como você falou, né, Rô? Quando a pessoa realmente ela passa por todos esses numa sessão de Tantra, e aí ela, uau, tô sentindo prazer no corpo, uau. E aí minha mente começa a falar assim, ok, é permitido sentir prazer, uau, bem-vindo prazer, nossa, prazer é bom. Aí isso começa a me dar um estado de alegria. E aí daqui a pouco, além, né, eu saí do controle, eu tô sentindo uma alegria no meu corpo, puxo. Aí vem aquele orgasmo que, sua cabeça faz assim, abriu o 7º chakra, tá tendo contato com o divino. E aí eu atendo muitas pessoas que falam assim, não, né? Eu não gosto de meditar, nem adianta, eu já tentei 1000 vezes meditar, não consigo. Aí terminou a sessão, a pessoa tá assim, ó. Você vai falar, a pessoa nem consegue. Não consegue, Parece que aí já você- virou, não é mesmo? Exato, né? Aí você coloca a mão no coração da pessoa. Aí quando ela senta, cara, eu sempre começo a sessão e termino a sessão com uma meditação, né? Eu começo com a pessoa, ela não começa deitada no futon. Eu primeiro vou fazer uma conexão com ela, vou induzir ela a um estado meditativo, aí depois ela deita. Né? E aí eu faço todo o processo. Quando eu termino a sessão, eu quero trazer para ela consciência do que aconteceu com o corpo dela.
né? E aí eu falo para ela sentar e eu induzo uma meditação guiada para ela. E a pessoa parece um Buda, assim, parece que ela medita a vida inteira. E aí você vê a diferença do corpo. Quando começou fechada, ela querendo esconder, os cabelos escondendo os seios, ela toda fechada. E aí terminou, ela tá nua ali, tá plena, esticada, meditando. Quer correr na floresta pelada. Mas é isso. Porque é isso, assim, o Osho fala muito sobre isso. Por isso que a nossa sexualidade ela é tão reprimida. Porque se as pessoas realmente conhecessem o êxtase, todos nós seríamos meditativos. E mais livres, né? E o homem, na verdade, ele é tão fissurado, tá? E é muito legal porque a gente a ter esse orgasmo ejaculatório, porque a gente não foi ensinado a meditar. E aí o homem, quando joga a energia vital dele, o Oja, né? Quando ele tem uma ejaculação, ele tá jogando energia vital. E aí ele tem alguns segundos de relaxamento, onde ele esquece de tudo. Ele entrou em estado meditativo. É a meditação que nós ocidentais, homens, aprendemos. Entende? Então, se tem uma vida totalmente sobrecarregada, um monte de obrigações e tal, vou fazer o quê? Né? Vou me masturbar rapidinho ali, vou dar uma gozada e aí eu tive alguns segundos de relaxamento. Vai aliviar a tensão. Alivia, né? Você entende? E aí é só o prazer do corpo. E aí ele fica viciado nesse prazer do corpo. Quando você começa a entender o Tantra, e aí você começa a, como a gente falou, né? Tudo é a mesma coisa. Você começa você conecta com filosofia, Sêneca, né? É virtude. Ih, meu amor, aí você o prazer vai é longe. virtude. Você entende? Quando você começa a entender o que é o orgasmo mesmo, o que é essa energia vital, nutrindo o seu corpo, não te satisfazendo, porque isso que eu acho importante também, né? A ideia do Tantra não é fazer você se satisfazer. Ah, nossa, não, vou fazer uma massagem tântrica para me satisfazer. Não, a energia do Tantra é para te nutrir, é para subir. Aí você realmente começa a sentir que o prazer, que o sexo é uma virtude. Eu me relacionar com alguém não é para me satisfazer, não é para usar o corpo do outro. Por isso que as pessoas têm tantos problemas de relacionamento, entende? Porque eu vou lá e se o que me motiva a me relacionar com uma pessoa é só o prazer, eu vou lá, conheci o prazer do corpo da Tati, já me acostumei, daqui a pouco não tem mais graça, eu quero conhecer um novo prazer, um novo... Agora, quando eu entendo que me relacionar com alguém é uma virtude, uau! Por isso que eu falo, né? Então eu entendo que o corpo de uma mulher é um templo sagrado. Aí eu uni o portal da vida. Ó, essa mulher tá me escolhendo para me conectar com o portal da vida dela. Eu tô entrando, né? De novo, onde a gente se sente completo. O homem, a mulher sente ela preenchida e o homem se sente no útero de uma mulher. Uau! E aí quando começa a entender como virtude a sexualidade, ela começa a me nutrir. E aí eu começo a agir de maneira diferente em relação a isso. Senhoras e senhores, esse é o novo homem. Que assim seja, que né? venham mais Nossa, desses. gente. Assim seja. Fazer um curso em todos os países, pelo amor de Deus. Por favor. Gente, o papo tá ótimo, como sempre. Mas a gente vai ter que encerrar. Quero agradecer demais. Rô, nossa, assim, eu ficaria o dia inteiro te ouvindo, né? Muita gratidão pelos seus ensinamentos, por compartilhar a sua experiência. Espero que você volte aqui numa nova oportunidade pra gente trocar mais figurinha. Tá Será bom? um prazer. Eu quero que você passe suas redes sociais, né? Teu contato, para quem quiser te seguir, quiser saber mais sobre o seu trabalho. Perfeito. Então, o meu Instagram é rogerio.prendazo. Prendazo é P-R-E-M-D-A-S-O. Prendazo. Prendazo, né? A gente fala com Z, mas é S, na verdade. E o Prem é com M. Você tem cursos online, né? Você tem eu tenho um alguns curso online produtos, chamado Um Prazer de Se Amar. E esse curso é realmente o que eu falo, né? É o ensinamento de uma rotina tântrica, né? Porque é isso, assim, o Tantra é um estado, então não é um curso de massagem tântrica. Você aprende a massagem íntima. É o que eu falo, né? A massagem íntima não é massagem tantra, é um estado. Então você aprende a massagem íntima feminina, você aprende a massagem íntima masculina e você aprende várias meditações para você fazer no seu dia a dia, para você se tornar um ser tântrico, né? E é isso, assim, também além de trabalhar com o Tantra, às vezes a pessoa ela não está preparada para trabalhar o corpo físico dela, eu trabalho com Louise Hay. Então tem gente que está mais preparada para trabalhar o mental. Então a Louise Hay, ela vem trabalhar essa importância do amor incondicional também, que tem tudo a ver com Tantra. Tem gente que não está preparada para lidar com os pensamentos dela, então a gente vai trabalhar com Axis, que é irracional, é energético. Pode ser, né? São assuntos para os próximos episódios, sim, né? Quem sabe, né? Mais para frente a gente fala disso, fazer essa conexão. A integração desse ser, né? Exato. O ser integrado, na verdade. Gratidão, meninas. Gratidão, Rogério. Maravilhoso. Gratidão você que nos acompanha sempre. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu comentário também, a sua sugestão. E é isso, gente. Beijo, boa semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.